Você que está chegando agora e perdeu o início, seja bem-vindo ao programa Equilíbrio. Hoje o nosso convidado é o Dr. Ottoni Souza, lembrando que ele conduz a comunidade terapêutica Esquadrão da Vida, em Campo Grande, e o nosso tema de hoje é Resgatando Vidas. Falamos no primeiro bloco um pouco sobre como funciona essa comunidade e como é realizada o resgate e internamento dos recuperandos. Nesse bloco, vamos falar um pouco sobre os cuidados aos recuperandos dentro da comunidade, o desenvolvimento e acompanhamento após a internação. Dr. Ottoni, como é feito esse tratamento desses recuperandos? Existe um tratamento psicológico, espiritual? Como que funciona lá dentro? Vamos falar de novo da Constituição Federal, vamos falar assim, da norma máxima da comunidade terapêutica. RDC 29. RDC significa Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa. Eles se reuniram e fizeram ali um regulamento de como a comunidade terapêutica deve se pautar de acordo com as estruturas dos princípios jurídicos. Então ali nós temos, como você bem perguntou, a questão da espiritualidade. A nossa comunidade terapêutica é uma comunidade terapêutica que tem um viés cristão protestante. Mas de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal e o próprio RDC, artigo 19, inciso 1, nós temos o dever de cumprir e obedecer aquilo que nós chamamos na Constituição Federal de liberdade de culto. Sim. Então, a pessoa que é acolhida na nossa comunidade, ela tem liberdade de cultuar protestante, católico, espírita, umbandista, ela tem a liberdade de se manter na sua religião, na sua seita, ou de ser um ateu. Isso é liberdade de culto. Mas nós temos lá, então no momento que nós aplicamos a espiritualidade, caso a pessoa não queira participar, nós temos o dever de criar uma alternativa para ele. Um jogo de futebol, uma academia, uma música, uma leitura de um livro, o momento do repouso. Então a gente tem esse cuidado. A espiritualidade, nós bem sabemos, ela é totalmente terapêutica. Eu tenho recentemente, fui dar aula sobre isso, fiz umas pesquisas e nas mais diversas universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, por incrível que pareça, da Inglaterra, Yale, Harvard, enfim, Colômbia, uma série de universidades, principalmente e também no Japão, que entendem que esse momento de solitude da pessoa com uma ligação com o transcendente, com aquilo que nós chamamos de metafísico, é altamente terapêutico. Por isso que a RDC 29 estabeleceu a espiritualidade como uma das estruturas mais fortes no tratamento de recuperação, porque a espiritualidade diminui batimento cardíaco, diminui ciclo cerebral, produz serotonina, produz acetilcolina, então vai levando a pessoa a um estado, a uma ambiência de alegria, cuja estrutura ele buscava com a droga. Sim. Então é quase que um substitutivo. Mas nós que temos uma experiência muito longa nisso, sabemos que esse estado de alegria levado pela espiritualidade, diferentemente da droga, ele é mais prolongado, ele é permanente, na verdade, né? E o tratamento psicológico e terapêutico, ele é tão fundamental que nós temos em cada unidade nossa uma psicóloga contratada. Ela trabalha exclusivamente dentro da unidade. Dentro da unidade, ela fica lá. É impossível ter uma clínica terapêutica sem um psicólogo, não tem como, né? Um terapeuta, uma pessoa especializada, nós temos umas meninas lá altamente qualificadas, amorosas, é maravilhoso. E quando nós percebemos a chegada do acolhido, naquele estado de extrema ansiedade, entra nos primeiros 5 dias ali na crise de abstinência profunda, até ele sair daquilo, o psicólogo é a ponte que liga a orientação e a consciência desse acolhido de que ele tem uma necessidade de permanecer ali para se ver livre desse nefasto mal que tem assolado a sociedade em todos os níveis. Doutor, tu comentou antes que a comunidade ela não pode ter os portões com cadeados, né, fechado. Não pode. Né? E quando no momento do resgate, né, a pessoa liga lá e o pessoal vai resgatar e aquela pessoa não quer aceitar. Então, ela vai ficar lá onde ela está. Como é que fica o coração das pessoas que vão resgatar? Elas querem levar, mas a pessoa que precisa não quer ir. Nós temos 2 projetos em Campo Grande, Bia, chamado Projeto Águia, é uma estrutura jurídica, e Projeto Andorinha. São 2 projetos que nós somos ligados às pessoas que coordenam o projeto, ajudamos o projeto.
de recuperação de pessoas em estado de vulnerabilidade social e que vivem e convivem em ambiente de rua, né? É vulgarmente conhecido por morador de rua, tá? E é muito comum toda semana e toda sexta-feira, toda segunda-feira a gente sai para a rua, na sexta-feira à noite, leva alimentação para eles, faz um culto, um devocional ali com a palavra de Deus rapidamente. Com qual interesse? De estar com essa pessoa. Então como é que funciona na prática? A gente chega, faz um alimento de primeiríssima qualidade, serve os pratos, eu pego um prato ali, sento com eles na calçada, como junto com eles e faço o convite. Em qualquer lugar, onde eles estiverem. Onde eles estiverem. Que bacana. A gente chega lá e faz o convite. Você quer sair dessa vida? Eu posso te dar condição. Então já aconteceu nesses 10 anos de Projeto Águia de tirarmos muitas pessoas da rua. Muitas. Elas acabam indo para essa Aí nós levamos para a comunidade terapêutica, fazemos todo um trabalho, né, nos 12 Passos de Minnesota. Elas passam 9 meses em média dentro da casa, que é o prazo que a RDC 29 estabelece, de 9 a 12 meses. E aí, com esse trabalho. Mas como você perguntou, tem pessoas que não querem. Por traumas, por abuso de infância, por revoltas, porque foram criados num ambiente totalmente disfuncional, porque foram pessoas criadas sem o pai, com orfandade total. Então, aquele desvio de caráter que foi impingido lá na adolescência ou lá na infância, ele veio arraigado como uma raiz de amargura, né, que o livro de Hebreus fala, e a pessoa tem mais dificuldade. Então, infelizmente, muitos não querem. Não aceitam e não concordam, né? Não. Isso é muito triste. Porque eu penso assim que a gente olha e quer ajudar e a pessoa não quer aquela ajuda, né? Não. Então ela acaba ficando ali daquela forma. Muitos a gente sabe que acabam morrendo por conta disso, né? Com certeza. E infelizmente familiares também, né, não estendem a mão. Ou talvez essa pessoa não quer também ajuda nem da família, né? Então Os familiares se cansam, né? Nós temos caso ali pra você ter uma ideia, Fábio, nós temos casos ali de acolher a mesma pessoa 20 vezes. Então, a pessoa sai, ela retorna para a droga, a gente acolhe de novo. Então a família vai indo, a família sofre um desgaste tão intenso que ela não consegue mais ela se esvai. Desiste aí no caso. Desiste. Doutor Ottoni, uma dúvida talvez que até da pessoa que vai ser internada. O que acontece lá dentro? Quando essa pessoa chega lá, qual que é os passos para ele ser liberto? 4 fases. 4. Primeira fase, 15 dias, triagem. O que é a triagem? Ele vai aprender o que é uma comunidade terapêutica, quais são as obrigações, o que tem que fazer, horário de levantar, horário de acordar, horário de dormir, horário de comer. São 5 refeições por dia, né? Café da manhã às 7 horas, almoço das 11 ao meio-dia, lanche da tarde às 15, 18 horas jantar e 21 horas uma ceia, que normalmente é uma sopa bem joia mesmo, ou uma salada de frutas. E ele fica nesses 15 dias aprendendo como ele vai se comportar dentro da comunidade terapêutica. Nesse período, Fábio, há uma certa relevância da nossa parte para as insurgências, para as contrariedades. Não, hoje é para levantar às 7 horas, mas eu não quero, eu vou levantar às 9. Então nós temos que ter essa habilidade e sabedoria de entender que a pessoa veio do ambiente de rua, que ela não tinha compromisso, que não cumpria jornada, que não cumpria horário, que não obedecia a nada e a ninguém. Tinha uma certa liberdade em si, né? Então são 15 dias ali chamado triagem. Aí vai para as fases, primeira, segunda e terceira fase, aonde são aplicados os 12 passos de Minnesota, que é o tratamento terapêutico. Em cada fase ele passa por 4 passos. O 4º passo é muito importante, que nós chamamos o passo do inventário. O acolhido vai escrever ali a sua vida. Qual foi o primeiro dia do uso da droga? O que aconteceu antes? Se brigou com o pai? Então, ele vai trazer de dentro dele aquelas estruturas maléficas que foram adicionadas no seu DNA e que o levaram para o ambiente da droga. E aí, o psicólogo, os pastores, com toda aquela habilidade psicanalítica, nós vamos tentar voltar naquele lugar. E a maioria das vezes, Bia, é liberação de perdão. 98% deles, o problema que os levou à droga é uma disfuncionalidade no relacionamento entre ele e os pais, né? Ou a ausência dos pais. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um período
em que nós estamos vivendo um período em que as crianças e os adolescentes estão sendo órfãos de pais vivos. Eles estão sendo criados pela internet, pelo celular. Então isso também tem causado um mal extremo, né? Então a gente leva eles daquele ambiente de volta e faz um reposicionamento de identidade. E após, né, esse tempo que eles ficam internados, tem como identificar o tempo que é necessário ou varia de pessoa para pessoa de ficar dentro dessa casa? A melhor psicanálise hoje, a mais moderna, diz que o período mínimo de recuperação, que é o que se pratica nos Estados Unidos há décadas, são 2 anos. Uhum. Mas o Brasil, como é um país que é mais difícil na questão política, implantou um período de 9 a 12 meses. Mas nós sabemos que o período mínimo são 2 anos. O que a gente faz? Nós temos uma casa no centro de Campo Grande chamada Casa de Passagem e Resgate, que faz acolhimento de migrantes e imigrantes. E ali também a gente acolhe, às vezes, aqueles que terminam o tratamento, para eles se manterem conosco ali. Para eles ficarem um período pós-internação, que é o período mais complexo, porque ele sai do ambiente protecionista da comunidade, porque lá não tem tráfico, não tem nada, não tem droga, não tem ambiente ruim, e ele vai para a rua. Então ele permanece conosco até que ele agrega um trabalho, a gente tem empresários conveniados, ele vai para um trabalho e aí a gente fica acautelando a pessoa, a gente fica como se fosse fazendo um monitoramento dele. Cuidado. E a abstinência, como é que fica? A abstinência, a comunidade terapêutica, ela tem uma habilidade forte, porque lá, quando ele chega no meio de 90 pessoas que passaram pela crise. E os 90 que estão ali dentro, é incrível isso, Fábio. Como eles que estão lá dentro têm o desejo de aquele que chegou não volte para droga. E aí eles fazem de tudo. Um dá bala, o outro dá chocolate, o outro dá uma palavra, o outro dá um abraço, o outro dá um beijo, o outro leva, o outro joga bola, o outro busca para academia. Vamos desafogar essa abstinência da academia, é incrível. Então a gente tem assim uma reação imediata coletiva da casa para debelar a crise de abstinência. E existem problemas, pessoas que não conseguem? Existe. O que fazer daí? Existe. Tem pessoas que vão para lá, ficam 10 dias, 15 dias, eles não conseguem e eles são sinceros em expor que não conseguem ficar sem o uso da droga. Existe, não tem como. Cada ser humano tem uma individualidade, né? Tem uma particularidade em si mesmo. Então tem uns que não conseguem. É comum. Olha, não sai daí. O próximo bloco nós vamos saber como os recuperandos agem após receberem os cuidados da comunidade terapêutica e também como a família deve apoiar durante e depois da internação. Já voltamos.